Beleza, futuro do Brasil. Vamos lá para mais uma aula, tá? A gente já falou aí nas últimas aulas sobre resistência elétrica. Nós já falamos sobre primeira e segunda lei de Ohms, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho do que é um resistor, tá? Para que ele serve e a associação de resistores e como que a gente calcula essa associação de resistores. Beleza? Então, ó, resistores são elementos cuja finalidade é limitar a passagem de corrente elétrica, tá? Então, a gente já falou que resistência elétrica é uma característica da matéria em se opor à passagem de corrente elétrica. Então, resistência elétrica, toda a matéria, algumas mais, outras menos, apresenta uma resistência à passagem de corrente elétrica. Essa característica ela é chamada de resistência elétrica. Beleza? Tá. E o que vem a ser, então, um resistor? O resistor é o componente, é o objeto que vai fazer essa oposição à passagem de corrente elétrica. Então, se você já teve curiosidade de abrir aí, ou se já teve a oportunidade de ver uma TV, um aparelho de som aberto, algum produto eletrônico aberto, né? Você já deve ter visto que tem uma plaquinha verde, né? E você tem vários componentezinhos lá da eletrônica. E o que é aquilo ali? Entre muitos outros, né, fatores, microprocessador, transistores, LED, existe um camarada chamado resistor, tá? Cuja a única finalidade dele é limitar a passagem de corrente elétrica. É esse camarada aqui, ó. Isso aqui é um resistor, ó, tá? É limitar a passagem de corrente elétrica, ou seja, é provocar uma queda de tensão, é provocar uma queda de corrente elétrica, tá bom? Tá? E por que isso? Você já deve ter percebido, você liga os aparelhos 110 ou 220 volts, porém, dentro dos aparelhos eletrônicos, não é essa tensão que rola ali dentro, que funciona ali dentro, tá? Você tem aí vários pontos com tensões diferentes. Alguns são 12 volts, outros pontos são 5 volts, outros pontos são 3 volts. Quem é que vai fazer essa regulação, essa diminuição de tensão e limitar a passagem de corrente elétrica? É essa pecinha aí chamada de resistor, tá bom? Entre outros, né? Você também tem aí transformadores, tal, mas o resistor ele faz essa função nos aparelhos eletrônicos. Então, ó, só por essa foto aqui, isso aqui é uma lâmpadazinha, né? A gente chama de LED, né? Tem um LEDzinho, né? E comum, tem em qualquer aparelho. Isso aqui geralmente funciona com de 2,5 volts a 3,5. Mais que isso ele queima, tá? Esse CIzinho aqui, esse circuito integrado, ele vai aí depende, varia muito. Tem uns que funcionam com 5, 12 volts, 24 volts, tá bom? E quem é que vai fazer essa diferença? Olha, você liga o aparelho no 110, porém, cada componente desse aqui vai funcionar com uma tensão diferente. Para isso, é necessário vários componentes eletrônicos, transformadores, transistores, capacitores e outros, mas o que nós vamos estudar aqui, que é um ponto muito importante para a nossa disciplina, é esse camarada resistor, tá bom? Nós vamos estudar aí, então, resistor, ou seja, é um componente que limita a passagem de corrente elétrica, tá? Também vale a pena lembrar que assim, na eletrônica, qualquer aparelho que é ligado a uma tomada, qualquer aparelho que é ligado a uma tensão é considerado um resistor, tá? Isso porque, quando eu ligo minha TV na tomada, há uma resistência interna da televisão, tá? Então, essa TV também limita a passagem de corrente elétrica. Ela também é chamada de a TV como um todo, tá? Dentro da TV eu tenho resistores, mas a TV como um todo também é considerado um resistor. Também é considerado um circuito ali resistivo. A lâmpada é considerado um resistor, tá? Chuveiro tem um resistor. Então, nos vestibulares, tem uma carga de resistência. Pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser uma impressora, pode ser um notebook, pode ser uma lâmpada, tá? Então, assim, além de eu ter os componentes chamados resistores, todo e qualquer aparelho, quando ligado a uma tensão, ele tem essa característica de limitar a passagem de corrente elétrica, e aí ele também é considerado uma resistência elétrica, tá bom? A gente pode usar esse termo sim, ok? Tá? Mas vamos lá. Então, uma vez que a gente já sabe o que é resistor, tá? Como que vai cair para você aí nas provas, no seu vestibular, né? Como vai cair? Então, vocês já sabem, eu já falei para vocês em outras aulas que esse símbolo aqui representa uma fonte, né? Uma fonte DDP, né?
um diferencial de potencial, representa uma tensão, pode ser uma tomada, uma pilha, qualquer coisa que produza tensão elétrica, né? 12 volts aí nesse caso. Isso é uma simbologia de fonte, né? E o resistor, como que ele vem, a simbologia dele vem lá nas provas? A gente usa ou essa cobrinha aqui, tá bom? Ou o formato dele aqui mesmo, ó, tá? Esse retângulozinho aí, tá? Então, geralmente cai um circuitinho elétrico desse aqui, ou seja, são 3 resistores ligados a uma bateria, né? A corrente sai daqui, passa por ele, faz funcionar, beleza? Tá? Então, ó, se você pegar aqui, ele é muito parecido, né? Com nesse esquema de representação, muito parecido com ele mesmo, né? Ó, tá vendo? É cilíndrico aqui o corpinho do resistor, né? Tá? Então, ele pode vir dessas duas formas representado para você. Beleza? Vamos para o próximo. Beleza? Então, ó, associação de resistores. Quando a gente fala em associação, nada mais é do que a ligação de resistores. Eu posso ligar um resistor no outro. Eu posso ligar esses resistores a qualquer coisa, né? Então, quando fala associação, é ligação de resistores. É um circuito composto de 2 ou mais elementos de resistência elétrica ligados. Aí pode ser ligados, eu posso ligar esses resistores em série, paralelo ou até mesmo uma associação mista, ou seja, um circuito onde eu tenho pontos que a ligação está em série e pontos que a ligação está em paralelo. Lembrando que nós já vimos isso antes de resistência elétrica, nós vimos o conceito de circuito série paralelo. Ok? Mas nós vamos novamente dar uma relembrada aqui para estudar a associação de resistores. Então, olha aí, ó. Resistores ligados em série. Então, perceba, olha aqui, ó. Aqui tá, né? O desenho deles aqui, né? Como que eles são. E aqui a representação, ó. Perceba que eles estão ligados um após o outro, né? Qual que é o conceito de uma ligação em série? Olha, aqui eu tenho uma bateria. Se eu ligar essa bateria a um resistor, o que vai acontecer? A corrente vai sair daqui e vai chegar até o outro lado, né? Assim, sai do positivo, no sentido convencional, e chega até o polo negativo. Perceba que o único caminho para essa corrente elétrica passar, só tem um caminho, que é esse fiozinho aqui, ó. Só tem esse caminho, não tem outro caminho. E os resistores estão no meio desse caminho aqui, ó. Os 3 resistores estão no meio desse caminho. Então, nesse caso, eu tenho uma ligação em série. Os resistores estão ligados em série, tá bom? E por que eu ligo resistores em série? Olha, existem várias aplicações na eletrônica. Você pode querer aí uma resistência, criar um valor de resistência que você não tem, tá? Tem várias aplicações na eletrônica para que eu precise ligar esse resistor em série, ok? Então, ligação em série, os resistores estão ligados um consecutivo ao outro, né? De forma que a corrente elétrica só tem um caminho para passar. Tá? Ela vai fazer sempre esse mesmo trajeto aqui, um único caminho, ok? Olha lá, eles também podem ser ligados em paralelo. E aí, ó, aqui, né, de novo, como que eles são, né? A ligação em paralelo, ó. Ou seja, um ao lado do outro, né? Mas o mais importante é isso aqui, ó. De novo, ó, minha bateria, né? Vamos dizer assim. Corrente elétrica sai do positivo e vai em direção ao negativo. Ela vai chegar aqui, ó. Essa é a ideia dela, né? Porém, o que acontece? Quando ela chegar aqui, perceba que quando ela chegar aqui, agora ela vai se dividir para 3 caminhos. Ela vai vir para cá, ela vai vir para cá e ela também vai continuar reto. Ou seja, quando há uma divisão, quando há mais que um caminho a ser percorrido pela carga elétrica, eu digo então que esses resistores estão ligados em paralelo, tá? Quando eles estão ligados em série, não tem por onde correr. A corrente elétrica passa pelos 3. Lembra no caso anterior? Ela só tem um caminho para percorrer. Nesse caso, ela tem 3 caminhos para percorrer. Por quê? Porque eles estão em paralelo. Ela se divide aqui, ó. Ela se dividiu em 3. Ela continua vindo aqui em 3, ó. Em 3 caminhos, né? Aí quando chega aqui, elas se juntam tudo de novo, né? Aí aqui volta a ser uma só. É como se fosse um cano com água. Chega aqui e se divide para 3 canos. Os canos estão em paralelo. E lá no final, os 3 canos se juntam de novo. Então, esse tipo de ligação em paralelo. Beleza? Pois bem,
Eu falei para vocês sobre resistência equivalente, ou sobre ligação série, paralelo, né? O que é uma resistência equivalente, pessoal? Resistência equivalente é um recurso utilizado para simplificar circuitos formados por associação de resistores ou até mesmo para obter uma resistência de diferente da que dispomos. Então, o que é, simplificando, o que é uma resistência equivalente? É a equivalência dos resistores. Então, ó, pensa só, eu tenho 3 resistores aqui. Aliás, melhor aqui, eu tenho 3 resistores. 2 ohms, 2 ohms e 2 ohms. Se eu fosse substituir esses 3 resistores por um só, porque cada um tem a resistência de 2, né? Se eu fosse substituir por um só, qual que seria o equivalente? Sacou? Então, imagina só, você tem aí 2 notas de R$5, tá? E você quer substituir essas 2 notas de R$5 por apenas uma nota. Qual que seria a nota? Seria de R$10, né? Por quê? Porque uma nota de R$10, ela é equivalente a 2 notas de R$5, não é assim? Então, eu tenho 3 resistores de 2 ohms. Se eu quiser substituir por apenas um resistor só, um resistor, qual que seria o valor desse resistor? Tá? Essa é a ideia de resistência equivalente. Eu tenho vários resistores no circuito, mas se eu fosse substituir todos por um só, se eu fosse calcular a resistência daquele circuito inteiro, qual que seria esse valor? Tá? Então, resistência equivalente nada mais é do que um valor de resistência que equivale a todos os valores da resistência daquele circuito. Tá bom? Então, ó, e para isso, existem várias formas de se calcular, tá? E se o circuito for em série, a gente calcula de um jeito, se o circuito for em paralelo, nós calculamos de outro jeito, tá? Olha só, quando a ligação é em série, é muito fácil. Resistência equivalente, RQ, tá vendo? Resistência equivalente. Quando eu tenho uma ligação em série, basta eu somar o valor do resistor 1 com o valor do resistor 2, com o valor do resistor 3. E se tiver mais resistores? Com o do resistor 4, com o do resistor 5. Se tiver 1000 resistores, é só eu somar. Eles estando em série, na ligação em série, eu só somo eles. É muito simples. Somo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se a gente for somar 2 mais 2 mais 2, 6. Ou seja, se eu quiser trocar todos esses resistores aqui por um só, eu tenho que colocar o valor de 6 ohms, um resistor de 6 ohms. Tá? Beleza? Muito simples. Porém, quando é em paralelo, aí muda um pouquinho. E aí eu tenho basicamente 3 formas, tá? Para calcular. Primeiro, essa formulazinha aqui. Você pode usar ela, produto, né? Ou seja, o valor da resistência equivalente, 1 sobre o valor da resistência equivalente é igual a 1 dividido pelo valor do R1. Vamos chamar isso aqui de R1. Tá? 1, 2... Eita, quase que não sabe. Vamos chamar esse aqui de 2 e esse aqui de R3. Tá? Então, 1 dividido pelo valor de R1, 1 dividido pelo valor de R2, 1 dividido pelo... E por aí vai. Tá? Essa fórmula aqui é uma formulazinha um pouquinho mais longa, mais complicada, que você cai em MMC e tal. Mas a vantagem dela é que você, se tiver 10 resistores aqui ligados em paralelo, você consegue calcular tudo de uma vez. Todos eles de uma vez. Tá vendo aqui, ó? Mais 3 pontinhos, mais RN, ou seja, independentemente da quantidade de resistores, você consegue calcular tudo de uma vez, porém, muitos não gostam dessa forma porque ela é um pouquinho mais chatinha de se entender, né? Tá? Aí vai de gosto, nós vamos explicar como calcula as 3 aqui, e aí você vai escolher qual que é a melhor para você, tá? Porém, eu também tenho uma outra fórmula, que é essa aqui, ó. Resistência equivalente. Aqui, essa fórmula, ela serve para quando eu tenho 2 resistores em paralelo. Então, olha só, o valor de R1 multiplicado pelo valor de R2 dividido pelo valor de R1 mais R2. A gente chama essa fórmula de produto pela soma, para você ficar fácil aí para você lembrar no vestibular. Resistência equivalente dos resistores em paralelo é produto pela soma, ou seja, um vezes o outro dividido por um mais o outro. Produto, soma. Tá bom? Qual que é o ruim dessa fórmula? O ruim dessa fórmula é que eu só consigo calcular a resistência equivalente entre 2 resistores. Então, se eu tivesse que calcular a resistência equivalente aqui desses 3 resistores, o que eu teria que fazer primeiro? Tá? Primeiro eu ia ter que calcular desses dois, R1 e R2.
Produto pela soma. Achei um valor. Depois que eu achar esse valor, o valor que der aqui, né? Deu X aqui, por exemplo. Calculei, deu X. O valor de X, agora, aí eu vou aplicar essa mesma fórmula de novo, só que agora o X que eu achei lá e o R3 aqui. Produto pela soma, tá? Mas calma, calma que nós vamos fazer exercício disso, vai ficar um pouquinho mais claro para você, tá bom? E também tem uma outra fórmula, né? Que eu posso usar, que é essa daqui, ó. Resistência equivalente, R dividido por N. Na verdade, essa resistência é muito importante. Então, no caso dos resistores serem de mesmo valor, então vamos supor que esses três aqui fossem tudo 2. Tudo 2, tá bom? Aí eu não preciso fazer isso aqui. R1 mais R vezes R2, R1 dividido por R2. Depois o valor que der, eu pegar e fazer aqui. Não preciso fazer isso. Se for de mesmo valor, tá? Eu posso fazer assim, ó. Qual que é o valor dos resistores? Todos valem 2, então coloco 2 aqui. Certo? Quantos resistores eu tenho aqui? Eu tenho 3. Então, 3 resistores. Ou seja, é o valor dos resistores, todos valem 2. Nesse meu exemplo, dividido pela quantidade. Eu tenho 3 resistores aqui, tá bom? Essa fórmula é bem simples também. Se você tiver vários resistores em paralelo do mesmo valor, se tiver 1000 resistores em paralelo, você vai colocar lá o valor de um deles e dividir por 1000, tá? É muito simples essa quando eu tenho resistores em paralelo de mesmo valor, ok? Mas, como eu disse, nós vamos fazer exercício para ficar um pouquinho mais claro. Tudo aí, tá? Opa. Ali é um... Depois, no final, eu passo para vocês. Olha lá. Tá? Associação mista. Então, eu disse para vocês que eu posso ter associação de resistores série paralelo e disse para vocês como é que calcula a resistência série paralelo. Tá? Mas e se eu tiver uma associação mista? Então, perceba que esse circuito aqui, que eu coloquei, ó, esse circuito aqui, eu tenho 2 resistores que estão em paralelo, né? Então, se eu tivesse que calcular a resistência elétrica desses resistores, primeiro eu faria cálculo de resistência equivalente em paralelo desses 2. Ou seja, eu vou achar o valor equivalente deles. Quando eu achar o valor equivalente deles, é como se esses 2 se tivessem transformado em 1. Olha aqui, ó. E quando esses 2 se transformarem em 1, perceba que esse 1, esse valor que eu achei, ele está em série com R3. E aí, nesse caso, é só eu aplicar, né? Como que se calcula a resistência equivalente de resistor em série? É só somar, né? Eles aqui. Então, somaria o valor que eu faria a conta entre esses 2, achei um valor. O valor que eu achar, eu vou somar com o valor de R3, tá? Bom, mas nós vamos ter um exercício muito igual a isso, nós vamos fazer, tá? Eu quero que você, agora, nesse momento, fique claro para você eu posso ter associação de resistores série e paralelo. Quando é em série, eu apenas somo. Quando é em paralelo, eu posso usar essas 3 fórmulas e aí nós vamos ver qual delas é a melhor para nós, tá bom? Vamos fazer um exercício aí, ó. Que aí vai ficar melhor. Calcule a resistência equivalente dos circuitos a seguir. Então, pausa o vídeo, tenta resolver, tá? E aí depois, sempre, né, quando mudar de exercício, pausa, tenta resolver e aí depois você dá o play para ver se você acertou ou não. É muito simples, olha lá. Então, a primeira coisa que você tem que entender aqui é está em série ou está em paralelo? Porque se tiver em série, é uma fórmula. Se tiver em paralelo, é outra fórmula. Então, perceba que aqui, ó, a corrente elétrica vem e passa por aqui, certo? Vem aqui, ó, não tem outro caminho, ela só tem um único caminho. Ela vai passando pelo resistor de 4 ohms, de 8 ohms, de 10 ohms, e ela só tem esse caminho e chega até aqui, ó. Ela só tem um caminho, se essa corrente elétrica não se divide, então ela é um circuito em série, tá bom? É um circuito em série. E quando o circuito é em série, é só eu somar, ó lá. Resistência equivalente ao valor de R1 mais R2 mais R3. R1, 4, R2, 8, R3, 10. Soma tudo. Resistência equivalente é igual a 22 ohms. Ou seja, se eu fosse trocar esses 3 resistores por um só, lembra lá?
do exemplo da nota, se você tiver duas notas de 5 e quiser uma nota só, você tem que pegar uma nota de 10, porque 10 equivale a 5, né? A duas notas de 5, aliás. Então, se eu fosse trocar esses três resistores por um único valor, eu teria que trocar por um resistor de 22 ohms. Beleza? Olha lá. Aqui é aquele caso, né, que eu comentei com vocês. Do circuito, eu tenho a corrente elétrica. Imagina assim, a corrente elétrica vem por aqui. Um cano com água, corrente elétrica. Vem por aqui. Quando chega aqui, ela se divide. Ela tanto vem para cá, quanto ela vem para cá. Então, corrente elétrica se dividiu, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho uma ligação em paralelo. E depois ela chega aqui, ó. As duas correntes elétricas, né? Chegam aqui e se juntam de novo. Então, esses dois resistores estão em paralelo. Então, vamos calcular a resistência, tá, equivalente entre dois resistores em paralelo. Como é que fica isso daí? Vamos para o próximo slide. Olha lá. Ó, então, é aquele exemplo que eu havia comentado com vocês. Ó. Primeiro, eu vou fazer a resistência equivalente desses dois. Aqui, ó. Quando eu fizer a resistência equivalente desses dois, eu vou achar um valor. Resistência equivalente é aquilo que equivale, ou seja, é como se eu pudesse substituir esses dois por um só. R entre 1 e 2, tá vendo? Por um só. E aí, se eu substituir esses dois aqui, ó, se eu substituir esses dois por um só, por um resistor só, perceba que esse daqui, ó, tá em série com esse, né? Ó, se a corrente elétrica vir por aqui, ela não tem outro caminho para passar. Ela vai vir aqui, vai passar por R1,2 e vai passar pelo ponto C aqui, vai passar pelo R3 e vai embora, certo? Então, primeiro, o que eu vou fazer? Essa formulazinha aqui, ó. Essa formulazinha. Produto pela soma. Então, qual que é o valor do R1? 20. Qual que é o valor do R2? 30. Tá? Então, 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30. Ok? Então, R1 é 20, R2 30. Produto pela soma. Tá? 20 vezes 30, 600. 20 mais 30, 50. 600 dividido por 50 é igual a 12. Olha, então eu achei aqui, ó. Achei 12 ohms. Mas 12 ohms é o valor só desses dois, ó. E o exercício pede para calcular a resistência equivalente de todo o circuito. De todo o circuito. Certo? Então, como é que vai ficar aí nesse caso? Tá? Achei entre esses dois. Então, agora eu venho aqui, ó. Resistência equivalente entre 1 e 2. E, coincidentemente, né, é 1,2. Aí, seria a resistência equivalente entre 1 e 2 é 12. Tá? Então, o que eu vou fazer? O valor aqui desse R é 12. É 12. Então, ó, agora está em série, né? Ó, a corrente vem por aqui, ela não se divide e sai por aqui, né? Então, agora está em série. Então, o que eu vou fazer? 12 mais 50, que é esse valor desse resistor aqui, né? 50, certo? 12 mais 50 é igual a 62. Então, qual que é o valor da resistência equivalente do circuito todo? Ou seja, se eu fosse trocar esses três resistores aqui, ó, por um só, eu teria que colocar um resistor de 62 ohms. Ok? Então, isso que é a resistência equivalente. Ou seja, se eu fosse trocar todos esses três por um, eu teria que colocar 62 ohms. Beleza? Vamos para o próximo. Olha lá. Tenta resolver. Então, ó. Primeiro você tem que pensar, está em série ou está em paralelo? É um circuito misto? Né? Então, vamos imaginar que a corrente elétrica venha por aqui, no ponto A. A hora que ela chega aqui, ela tanto desce, se fosse um cano com água, né? Quanto continuaria, né? Ela chega aqui também, ela se divide e continua. Aqui também se divide e continua. E aqui ela vem. E aqui, ó, junta com essa e continua, e junta com essa e continua. Então, se há uma divisão de corrente elétrica, o que ocorre? Se há uma divisão de corrente elétrica é porque o circuito aí ele está em
paralelo. Então, nós vamos usar a fórmula de resistência em paralelo, ok? Vamos lá. Então, ó, eu poderia usar aquela fórmula 1 sobre RQ igual a 1 sobre, dividido por R1 mais 1 dividido por R2, mas eu optei por usar essa formulazinha aqui. Ela dá um pouquinho mais de trabalho, porém ela é um pouco mais simples para explicar aqui via online, via pela internet, só que o PowerPoint ela é um pouquinho mais simples para você, tá bom? E para mim também explicar, né? Olha lá. Então, vamos entender o que eu vou fazer. Como essa fórmula que eu só posso fazer de 2 em 2 resistores, R1 mais R2, vezes R2, R1 mais R2, então primeiro eu vou fazer a resistência equivalente entre esses dois. Quando eu achar a resistência equivalente entre esses dois, eu vou achar um valor. Esse valor vai ser como se eu tivesse trocado esses dois por um resistor só. Então, resistência equivalente é trocar os dois por um só. Quando eu achar o valor desses dois, é como se eu tivesse montado esse circuito aqui, não mais com 4 resistores, mas agora um circuito com 3 resistores. Por quê? Porque eu troquei esses dois por um valor. Beleza. Aí eu vou aplicar essa fórmula de novo. Só que agora eu vou aplicar a fórmula entre 10 ohms e esse valor aqui que eu achei, ó. Tá? Quando eu fizer a resistência equivalente entre esses dois, de novo, é como se eu estivesse trocando o valor desses dois por um só, o circuito vai ficar assim, ó. Desse jeito. Tá? E aí sim, depois eu aplico essa fórmula de novo, só que agora entre 130 e o valor que eu achei aqui, desses dois, né? Tá? E aí sim, depois que eu calcular a resistência equivalente entre esses dois, eu acho a resistência equivalente do circuito inteiro, tá bom? Tá? Então tá aqui do lado, ó, como é que eu fiz. Ó, como é que foi feito isso daí. Ó. Então, primeiro entre esses dois. 25. Produto pela soma 20 vezes 5, dividido por 20 mais 5. Então, dá 100, dividido por 25, né? 5 vezes 20, 100. 5 mais 20, 25. Beleza, achei 4. Olha, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a resistência equivalente entre esses dois resistores, ou seja, se eu fosse trocar esses dois resistores por um só, ele seria equivalente a 4 ohms. Então, agora, esse resistor aqui, ó, substituir, certo? Substituir esses dois aqui por um só. E esse só vale quanto? Vale 4. Que foi foi aquilo que eu achei. Tá bom? Beleza. Mas o exercício que é a equivalência do circuito inteiro. Então agora eu vou fazer de novo a mesma fórmula, só que agora entre 4 e 10 ohms. Então eu venho para cá, ó. 4 vezes 10, 4 mais 10. 4 vezes 10 é 40, dividido por 44. Eu não coloquei aqui, tá? Mas você pode fazer aí no seu caderno. Você vai chegar nesse valor. Se você fizer 4 vezes 10 dividido por 4 mais 10, tá? Você vai chegar nesse valor aqui, ó, 2,9 ohms. Opa, ou seja, o valor entre esses dois camaradas aqui, ó, o resistor que equivale entre 4 e 10 em paralelo é 2,9. Então, esse é o valor desse resistor aqui, ó, 2,9. Tá? Beleza? E agora, para finalizar, eu vou fazer a mesma fórmula, só que agora entre 2,9 e 130. Tá? Então, ó, 2,9 130. 2,9 vezes 130 dividido por 2,9 mais 130. Quando você fizer essa conta, você vai achar o valor de 2,8. Ou seja, a resistência equivalente do circuito inteiro, se eu quisesse trocar todos esses 4 resistores por apenas um, seria o valor de 2,8, tá bom? Ok? Então, ó, todos esses resistores aqui podem ser trocados por um resistor de 2,8. Ou seja, a resistência elétrica aqui equivalente é igual a 2,8. Beleza? Olha lá. E esse aqui? Está em série ou está em paralelo? Pensa. Então, esse aqui, ó, vamos lá. A corrente vem por aqui, chega aqui, ela se divide. Se corrente se divide, corrente dividiu, paralelo.
Ou seja, esses três estão em paralelo. E depois se junta de novo aqui, ó, para sair aqui, certo? Então, eu tenho esses três resistores em paralelo. Então, vamos resolver. Ó, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou achar o valor da resistência equivalente. O valor da resistência equivalente entre esses três resistores. Bom? Quando eu achar o valor da resistência equivalente entre esses três, eu vou achar um valor só. E aí perceba que esse valor que eu achar é como se eu estivesse trocando 3 por 1. E se eu trocar esses 3 por 1, eu vou chegar em um circuito simples, ó, de ligação em série, ó. Perceba que a corrente vai vir aqui e ela não tem mais para onde se dividir, ela vai continuar direto, tá bom? Então, quando eu achar a resistência equivalente esses três aqui, como, né, se eu trocar por um resistor só, esse resistor ele vai ficar em série com os outros dois, tá? Então, aí eu uso a fórmula de resistor em série, ó. Lembra que eu falei de três fórmulas, né? Uma nós usamos no anterior passado e tem essa fórmula aqui, ó. Quando eu tenho resistores de mesmo valor, ó, todos eles são 4. 4, 4, 4. Todos eles ligados em paralelo, eu posso fazer isso aqui, ó. O valor do resistor, que é 4, dividido pela quantidade de resistor, que é 3. Então, qual que é o valor dos resistores? 4. Quantos resistores eu tenho? 3 resistores. 1, 2, 3. Faço essa conta aqui, eu vou chegar em 1,33. Ou seja, esses três resistores aqui, eles podem ser substituídos por um resistor só de 1,33. E esse resistor de 1,33 é esse camarada aqui, ó. Substituir, ó lá. Substituir. Sempre que você tiver dificuldade, faça o desenho, que aí fica mais claro para você poder visualizar o que está acontecendo. Substituir. Então, agora eu tenho ligado em série um resistor de 4, um resistor de 1,3 e um resistor de 4 ohms de novo. Então, ligação em série é só somar, né? R1 mais R2 mais R3. Então, 1,33 mais 4, 9,33 ohms. Ou seja, todos esses resistores pode ser trocado por um resistor só de 9,33 ohms. Beleza? Mais um aí, ó. Só que esse aqui, calcule a intensidade da corrente elétrica caso o circuito abaixo seja ligado a uma tensão de 220 volts entre o terminal A e B. Então, esse daqui agora, ele não pediu resistência para você, ele pediu corrente elétrica. Mas, para que a gente possa calcular a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica, nós vamos precisar calcular a resistência do circuito, a resistência equivalente de todos esses 6 resistores. Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a resistência equivalente. E por que nós vamos ter que calcular essa resistência equivalente? Porque ele pede para você achar a corrente, não é? E ele quer saber a tensão. Desculpa. E ele quer saber, ele pede para você calcular a corrente e ele te dá a tensão de 220 volts. Ele fala que se o circuito for ligado em 220 volts, qual que é a corrente que vai passar por ele? Então, se você quer saber... Opa, errei de novo aqui, calma aí. Então, se você quer saber o valor da corrente, ele te dá a tensão. Se você souber a resistência, você consegue calcular, né? Então, para você achar a corrente, você precisa de dois valores, da resistência e da tensão. Ele só te dá o valor da tensão, mas você, aluno esperto, você consegue calcular o valor da resistência. Nesse caso, o valor da resistência vai ser a resistência de todos os resistores, vai ser a resistência equivalente do circuito, tá bom? Então, olha lá. Ó. Então, ele diz o seguinte, que entre esses dois terminais aqui vai ser colocada uma bateria, como se fosse ligado na tomada. Entre esse A e B aqui, vai colocar uma bateria aqui, uma tomada de quanto? De 220 volts. Para você calcular a corrente, você precisa do valor da resistência. Então, você vai precisar calcular a resistência equivalente dos 6 resistores. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Primeiro, calcular resistência equivalente.
Pessoal, perceba o seguinte. Primeira coisa que você tem que identificar no circuito, se ele é série ou paralelo, ou se ele é misto, né? Nesse caso, eu tenho um circuito misto. Por quê? Imagina, a corrente vem aqui, ó. Quando chega aqui, ela se divide. Ok? Desce e o restante continua. Beleza, essa corrente vem, pá, passa aqui, chega aqui, né? Recebe essa corrente aqui que passou por esse resistor e continua para o outro polo da bateria. Agora perceba, aqui eu tenho esse resistor em paralelo. Eu tenho um resistor em paralelo. Agora vamos analisar, né? Vamos analisar só essa parte aqui, ó, essa corrente elétrica aqui, ó, que vem aqui, ó. Essa corrente elétrica que vem aqui, ela passa por esse resistor de 2, ela passa pelo resistor de 3, ela passa pelo resistor de 5. É a mesma corrente elétrica que está passando por esses 3 resistores. Então, esses 3 resistores aqui, os 3, entre si, eles estão em série. Então, esses 3, especificamente, são em série. O circuito, eu tenho resistência em paralelo. Esse daqui, ó, está em paralelo com esse. O 10 está em paralelo com 3, por exemplo. O 10 está em paralelo com 2, né? Mas esses 3 aqui, se eu parar para analisar esses 3, eles estão em série. E aí, nesse caso, né, sempre que você for resolver exercício assim, sempre começa da direita para a esquerda. Costuma ser mais fácil, né? Claro que dependendo do exercício, pode mudar, mas sempre da direita para a esquerda costuma ser mais fácil. Então, nesse caso, esses 3 estão em série. Como que calcula resistência em série? Muito simples. 1 mais 2 mais 3. R1 mais R2 mais R3. Então, o valor de R1 é 2, 3 de R2. E o valor de R3 ali é 5. 2, 3, 5. Dá 10. Olha só. Eu achei que a equivalência entre esses 3 resistores, ou seja, se eu trocar esses 3 resistores por um só, ó, como é que vai ficar? Vai ficar assim, né? Se eu trocar esses 3 resistores por um só, o circuito ficaria desse jeito, né? Não teria mais o resistor aqui e não teria mais o resistor aqui embaixo. Por quê? Porque eu já troquei eles, por quê? Por um só. E qual que seria esse valor de um só? Seria o valor da soma dos 3. Por quê? Porque os 3 estão em série. Então, esse resistor aqui, ele é equivalente a 10 ohms, ok? Então, ó, calculei a resistência equivalente desses 3, beleza? E aí, juntei esses 3 em um resistor só, um resistor grandão, né? Um resistor só. De quanto? De 10 ohms. Beleza, agora meu circuito ficou assim, ó. 6 ohms, 10 ohms, 4 ohms, e esse aqui, quanto? 10 ohms. Agora, esses dois, ó, a corrente elétrica, ela vem aqui e ela se divide. Esses dois estão em paralelo. Os dois estão em paralelo. E aí, para calcular a resistência equivalente de resistores em paralelo, eu vou aplicar essa fórmula aqui, ó. Produto pela soma. R1 vezes R2, R1 mais R2. 10 vezes 10, 10 mais 10, 100 dividido por 20 dá igual a 5. Ou seja, a resistência equivalente entre esses dois resistores é 5. E agora, o que eu vou fazer? Olha, o que eu vou fazer? Eu não troquei, pessoal, eu não troquei esses 3 por um só. Agora eu achei a resistência equivalente entre esses dois. Agora eu vou trocar esses dois por um só. E um só de que valor? De 5. Por quê? Porque eu calculei aqui, ó. Aqui, está calculado. Resistência em paralelo de 2 resistores por 5. Então, como é que ficou meu circuito agora? Lembra que eu falei para vocês que é sempre bom desenhar? É sempre bom desenhar que você não se perde. Como é que ficou meu circuito agora? Se eu trocar esses dois por um só, o circuito fica assim, ó. Tá? Então, ó. E se eu analisar agora esse circuito, eu vou perceber que a corrente elétrica vem aqui, passa pelo 6, passa por esse daqui, que eu já achei o valor, e ela não se divide, ó. E ela vem para cá e ela não se divide. Ou seja, esses 3 aqui, eles estão em série. Tá? E como é que eu calculo resistência em série? R1, R2, R3, ó. 6, 5, que é esse valor aqui, né? É o valor desse aqui, tá? Que eu achei aqui, mais 4. Se eu somar tudo, dá 15. Então, a resistência equivalente do circuito, quanto que vale todas essas 6 resistências aí que tinha? Ela equivale a 15 ohms, ok? Então, ó, de novo, eu calculei desses 3,
achei um valor só, que é esse aqui, de 10. Entre esses três, achei um só de 10. Entre esses dois, achei um valor só, que é 5. E aí, montei o meu circuito agora com esse único valor. E agora ficou tudo em série. E aí, achei 15 ohms, tá? Ou seja, se eu fosse trocar... Opa! Se eu fosse trocar todos esses resistores, os 6 resistores, por um só, e quisesse obter o mesmo efeito, né? Eu poderia trocar todos eles por um de 15, ok? Mas o exercício não é isso que ele pede, né? É isso que ele pede. Isso aqui, o que ele quer saber, na verdade? O exercício ele quer saber qual o valor da corrente elétrica caso eu ligue 220 volts aqui, ó. É isso que ele quer saber. Qual que é o valor da corrente elétrica caso ele ligue aqui 220 volts? Então eu já achei que eu posso trocar todos aqueles resistores por um só. E um só de quanto? De 15. Agora, beleza. Por quê? Porque eu sei que tensão, resistência e corrente tem uma proporcionalidade, ó. Resistência é igual a tensão dividido pela corrente. O valor de resistência é 15. O valor da tensão que ele fala é 220. Então, vai ficar 15 igual a 220 dividido pela corrente. Né? Pego esse I que está dividindo, passo ele para o outro lado multiplicando, mas isso não resolve minha vida, porque vai ficar 15 vezes I. Então, o que eu faço? Eu pego esse 15 e volto ele dividindo. Vai ficar I, agora resolve. I igual a 200 dividido por 220 dividido por 15. Quando eu fizer essa conta, eu vou chegar em 14,67 amperes. Ou seja, né, o que isso significa, pessoal? Que se eu ligar 220 volts em uma resistência de 15 ohms, eu vou ter uma corrente elétrica passando por ele de 14,67 amperes, tá? Ou seja, lembrando aqui do nosso circuito, né? Olha lá. Se eu aplicar aqui, ó, 220 volts, a corrente elétrica que vai passar por aqui, por dentro de todo esse circuito é 14,67 amperes. Beleza, pessoal? E a gente fica por aqui na nossa aula de hoje, tá bom? E aí vamos continuar na próxima aula, fazendo exercício, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau, tchau para vocês e até a próxima.